Na aula de hoje, temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos do Antigo Testamento. Destacaremos, resumidamente, as suas informações mais importantes e, por fim, apontaremos os conceitos teológicos e práticos que emanam do estudo desses livros. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 9, cujo assunto é As histórias e as poesias falam ao coração. Desde a lição de número 8, estamos estudando as subdivisões da Bíblia. É um novo ciclo dentro desta lição. Falamos sobre a lei e os evangelhos, agora falaremos sobre os livros históricos e os livros sapienciais, na aula que vem sobre os livros proféticos e assim por diante até a lição de número 12. Eu espero ter sempre você aqui conosco, caminhando juntos por esta lição do primeiro trimestre do ano letivo de 2022 da CPAD. Aproveita e se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aí o teu like, é importante, fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Se você quiser o subsídio desta lição, está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam download desse material. É de graça, presente nosso para você. Se você também quiser conhecer a super ferramenta do pregador iniciante, tem um link aí embaixo. Irmão Murilo, eu quero aprender a pregar, quero aprender oratória, quero aprender como interpretar a Bíblia, como elaborar um sermão. Pronto, é só clicar no link que está embaixo do vídeo e você vai ter acesso à melhor e mais completa ferramenta para o pregador iniciante. Você vai ter um passo a passo ali de como estudar a Bíblia e como preparar um sermão. São os melhores professores do Brasil e também a metodologia é eficaz e objetiva. Não perde tempo não, clique e vá conhecer. Indo para a nossa lição, faremos a leitura agora do nosso texto áureo que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso de número 107. A verdade prática diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Eu acrescentaria aqui que, além de fé e esperança, uma postura de adorador. E é justamente sobre esses conceitos, sobre esse assunto que nós iremos tratar ao falarmos sobre livros históricos e sapienciais. Em alguns, veremos a sabedoria divina, que é o caso dos livros sapienciais, e em outros veremos a sua soberania, o seu governo, a sua exaltação sobre todos os reinos da terra e a sua forma providencial de guiar, de conduzir as nações e a história. O tópico de número 1 vai se deter sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Tópico de número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E o tópico de número 3, uma mensagem ao coração, que é uma síntese, uma extração dos princípios que nós podemos encontrar tanto nos livros históricos como nos livros poéticos. A priori, é importante iniciar a nossa pré-aula dizendo o seguinte: os títulos de históricos, e aqui já entraremos nos livros históricos, ele é direcionado aos 12 livros que se iniciam em Josué e encerram-se com Esté. Então faremos uma jornada caminhando por 12 livros históricos. Bíblia na mão, paciência, caneta, ou então baixa o subsídio e vamos embarcar aqui nessa viagem. Esses livros, eles são assim nomeados porque, enquanto o Pentateuco traça a história redentora desde a criação até Moisés, os livros históricos tratam do desenvolvimento de Israel na Terra Prometida. O povo se estabeleceu dentro da terra que Deus os havia prometido. E agora eles estão se movimentando dentro desta terra. Não só as guerras, mas também como as divisões e como o povo está em si se desenvolvendo. E os livros históricos, eles vão justamente focalizar nas atividades de Israel dentro dos contornos da geografia desta terra. Eles podem ser classificados em 3 períodos principais.
Os livros históricos abrangem um período muito grande da história de Israel. E o primeiro período é o período teocrático, é onde Deus ele governa o povo, é um período onde a teocracia é estabelecida. Teocracia significa governo de Deus. Temos ali Josué, Juízes e Ruth encaixados dentro desse primeiro período. Depois nós temos o período teocrático monárquico, que vai de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Olha, informação importante aqui, não é primeira carta dos reis, não, é primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas e assim por diante. É o período teocrático monárquico. Temos também um período pós-cativeiro, que é o período onde o povo sai ali do exílio em Babilônia e começa a retornar para Jerusalém. E os livros que abrangem esse período são Esdras, Neemias e Esté. Há vários livros proféticos que se encaixam dentro desse período, mas o nosso objetivo é focar nos livros históricos. Então, livros históricos, período pós-cativeiro, Esdras, Neemias e Esté. E vamos ver aqui o resumo de todos esses livros. Todos os livros aqui nós falaremos sobre as suas informações principais e algumas características que se sobressaem em relação a outras. O primeiro livro é o livro de Josué. E se você estiver utilizando esse subsídio para ajudar na ministração de sua aula, peça aos seus alunos que abram a Bíblia de acordo com o livro que você for mencionando. Vamos falar sobre Josué. Peça para ele abrir no livro de Josué e assim a gente vai fazer sucessivamente com todos os demais livros em que estaremos aqui mencionando. O livro de Josué recebe o título do nome do personagem central da história, da narrativa, que é Josué, filho de Num, um efrateu nascido no Egito, a quem Moisés havia preparado para ser seu sucessor e que efetivamente liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué foi um capitão, foi um líder, sucessor de Moisés, bem-sucedido. O livro de Josué registra um período de cerca de 40 anos da história de Israel e a tradição talmúdica sustenta que Josué foi o autor do seu livro e a nota de sua morte foi registrada por Eleazar, filho de Arão. O último versículo teria sido acrescido ou acrescentado por um editor mais recente. O conteúdo do livro sustenta tal tradição. Lembrando, tradição não é inspirada. A tradição pode conter erros. Então aqui é uma suposição da tradição. E você vai ver muito isso quando a gente for falar dos demais livros. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar sobre conteúdo, abrangência histórica e principais ênfases. E estenderemos essa mesma temática e didática para todos os livros aqui que formos citar. Com relação ao conteúdo de Josué, aqui nós encontraremos a conquista parcial da Terra Prometida, não foi uma conquista total, e o livro de Josué deixa isso claro. Dentro desse livro também nós encontramos a distribuição e o estabelecimento dos israelitas dentro desta terra que Deus havia prometido a eles. A abrangência histórica é que o livro de Josué ele vai desde a conquista da Terra Prometida até a morte de Josué. É a abrangência histórica do livro. As principais ênfases. Primeiro, a execução da Guerra Santa, à medida que Deus, por meio do seu povo, derrota repetidas vezes os cananeus idólatras. A gente vai ver muito isso, Deus dando vitória ao povo de Israel. Encontraremos também aqui a dádiva da terra ao povo de Deus, cumprindo assim sua promessa da aliança aos patriarcas. O livro de Josué é muito significativo, porque ali estavam se cumprindo, e vou dizer novamente, de forma parcial, as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. E o livro de Josué ele tem esse contexto de cumprimento de promessa. Aqui também nós podemos enxergar a necessidade de Israel de continuar sendo fiel à aliança de Deus estabelecida no passado com os pais. Ao único Deus verdadeiro eles deviam servir. É por isso que Josué ele chega para a nação em um momento muito decisivo e diz assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Tomem esse mesmo exemplo. A minha casa vai servir a Deus. Depois do livro de Josué,
passando adiante, peça para os seus alunos folhearem a Bíblia até o livro de Juízes. E esse livro, ele recebe seu título dos homens e da mulher que, sob a direção espiritual e capacitação militar de Deus, mediaram a teocracia durante o período entre a morte de Josué e a coroação de Saul como primeiro rei de Israel. A determinação da autoria do livro é uma questão bem difícil. Novamente aqui nós recorremos à tradição talmúdica que afirma que Samuel foi o seu autor, mas isto é um tanto impossível de provar. O livro de Juízes cobre um período histórico de aproximadamente 265 anos. Quando você pegar o livro de Juízes, você vai ter ali os juízes, desde Sansão, Jefté, Otoniel e dos mais diversos, você vai ter ali os juízes, e esse período dura mais ou menos 265 anos. O conteúdo do livro de Juízes. Aqui nós encontramos a narrativa cíclica da época dos juízes, com ênfase constante na falta, por parte de Israel, de fidelidade à aliança. O que seria uma narrativa cíclica? É algo que vai se repetindo, é uma história que está em círculos. E lá Israel pecava, os inimigos vinham, eles oprimiam Israel, Israel clamava a Deus, Deus enviava um juiz, um libertador. Depois de liberto, Israel tornava ao pecado de novo. E essa história, ela se repete de forma cíclica por todo o livro. Com relação à abrangência histórica, o livro de Juízes, ele vai desde a morte de Josué até o começo da monarquia. Quais são as principais ênfases desse livro? Nós temos aqui em primeiro lugar o tênue resultado da conquista da terra. Temos também um resgate constante do povo por parte de Deus, apesar de sua falha habitual de Israel em manter a aliança. Israel falhava, mas mesmo assim o Senhor exercia amor e misericórdia sobre o povo. Encontramos também a situação desalentadora em geral, indo de mal a pior, e justamente essa história que caminhava de mal a pior durante esse período mostrava a necessidade de um bom rei. E me parece que era justamente esse o objetivo do autor, do escritor do livro, quando ele registrou essa história. Mostrar o período pré-monárquico que fez ali, preparou o palco para o surgimento de Saul, de Davi, de Salomão e assim por diante. Depois nós temos o livro de Ruth. No meio desse contexto de infidelidade, o livro de Ruth ele surge como um lampejo de luz envolto de trevas. E Ruth é justamente um livro que vai tratar sobre fidelidade, num período em que a infidelidade era o normal, era o comum. Nós temos o livro de Ruth. O título desse livro, ele é breve, e o nome, ele carrega o nome de sua personagem principal, uma mulher moabita chamada Ruth. A etimologia desse nome é incerta, embora frequentemente ela esteja associada, ligada a uma palavra hebraica que significa amizade, companheirismo. A tradição judaica, mais uma vez, atribui a autoria do livro a Samuel. Porém, é provável, não é certeza, é provável que o autor não tenha sido Samuel, mas um mestre narrador comissionado pela família real, a família de Davi, com o intuito de preservar ou de mostrar o registro da soberana intervenção de Deus na constituição da árvore genealógica real. Porque dentro desse livro aqui, nós encontramos a história de Ruth, mas também encontramos ali a gênese da genealogia do rei Davi. O conteúdo conta uma história de lealdade a Deus durante o período dos juízes e também fornece a linhagem do rei Davi. Com relação à abrangência histórica, alguns poucos anos, em torno de 1100 a.C. Com relação às ênfases do livro de Ruth, nós temos aqui as seguintes: em primeiro lugar, a vida num povoado que permanece leal a Deus durante o tempo dos juízes, o que é algo quase que inacreditável. Temos aqui ainda também, em segundo lugar, a acolhida de uma mulher estrangeira sob a proteção de Deus, o cuidado e a superintendência de Deus, dando a Israel o seu grande rei. Porque ali nós temos, como já mencionado, a gênese, o início da genealogia do rei Davi. Depois nós temos os livros de 1º e de 2º Samuel.
Muito importante esses livros. Se você não leu, leia os livros de Samuel. Eles são riquíssimos em informação. E os 2 livros de Samuel recebem justamente o nome do homem que proporcionou a transição entre o período tumultuado dos juízes e a centralização do governo de Israel sob Saul e Davi. Samuel, ele é, alguns dizem, né, o primeiro dos profetas e o último dos juízes. Mas antes de Samuel, nós sabemos que havia profetas ali, como o próprio Moisés era profeta, mas no sentido de Samuel, de ele ser profeta, dizem até alguns que ele iniciou as escolas proféticas, outros dizem que foi ali no período de Elias e de Eliseu. Mas Samuel, ele é esse homem, essa figura importante na história do povo de Israel. Estes livros, como a maioria dos livros históricos, são anônimos. No entanto, vem novamente aqui aquela suposição. O profeta Samuel é geralmente considerado o autor de 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo de número 24, e Natã e Gade, ambos profetas, são considerados os autores da parte restante dos 2 livros, conforme se pode aparentemente perceber dos livros de 1 e 2 Samuel. Nós temos aqui a transição do último juiz, Samuel, para o primeiro rei Saul, e a ascensão e o reinado de Davi. A abrangência histórica vai desde o nascimento de Samuel em 1100 a.C. até o fim do reinado de Davi em 970 a.C. O começo da monarquia é, em primeiro lugar, aqui uma das principais ênfases desses 2 livros. Depois nós temos a preocupação com a monarquia e com a lealdade à aliança. Temos ainda a Arca da Aliança representando a presença de Deus. A escolha de Jerusalém como cidade de Davi. A gente conhece hoje Jerusalém como uma cidade de Davi, até os dias de hoje. E isso tem o seu início justamente nos 2 livros de Samuel. Aqui também vemos a aliança davídica com suas nuances messiânicas, assunto muito tratado no Novo Testamento. E é importante que você conheça essa aliança que Deus fez com Davi, porque essa aliança ela aponta especificamente para Cristo, para o seu governo, para o seu reinado. Dentro desse livro, nós encontramos o adultério de Davi e também as suas consequências. Partindo e seguindo o nosso itinerário, encontramos os 2 livros de Reis, primeiro Reis e o segundo livro dos Reis. O livro de Reis compreende a parte da história da monarquia. Aqui já é monarquia, não é mais teocracia. Vai da essa parte histórica da monarquia desde Salomão e vai passar pelas divisões subsequentes em 2 reinos, que conclui o fim do reino norte, Israel, e o exílio do último rei de Judá, do último rei do reino sul, que é Judá. Reis é uma obra anônima e não há certeza quanto à sua autoria. Agora presta atenção nisso aqui. Os livros, ou o livro, dá evidências de uma origem profética devido às suas referências a profetas nomeados ou anônimos, tanto em Israel quanto em Judá. Dentro desses 2 livros, a atividade profética ela é muito constante. E muitos profetas, como já supracitados, são mencionados. E é por isso que o livro, ou os livros de Reis, eles têm essa ótica profética, essa perspectiva profética. Ele surgiu, ou ele vem de origem profética. Diferente do primeiro e do segundo livro de Crônicas, os livros de Reis têm essa ótica profética e Crônicas já tem mais um cunho, uma ótica pentecostal, estou pentecostal hoje, uma ótica sacerdotal. Então há uma diferença entre os livros de Reis e os livros de Crônicas. Com relação ao seu conteúdo, começa com o reinado de Salomão, a história do declínio e posterior dissolução da monarquia em Israel e da expulsão do povo de Deus da terra. A abrangência histórica vai da morte de Davi, lá do ano 970 a.C., até o exílio de Judá, no século VI, 586 a.C. Quais são as principais ênfases desses 2 livros? Lá vai. Em primeiro lugar, uma avaliação da monarquia com base na lealdade à aliança, porque a lei
ela prescrevia como o rei devia liderar Israel. Não era como as demais nações, mas segundo os preceitos, segundo as leis, os ditames da palavra revelada de Deus. Tanto que os profetas eles faziam muito uso de Deuteronômio capítulo 28, quando ali está as estipulações com relação à obediência e também ali os juízos e os castigos com relação à desobediência. Todas as vezes que há uma atividade profética na condenação de um rei, eles tinham como base Deuteronômio capítulo de número 28, capítulo muito importante para se estudar e se entender dentro do Pentateuco. Nós temos aqui também as sérias consequências nacionais da deslealdade a Javé, resultando finalmente na expulsão da terra. Temos o cisma e as guerras civis entre norte e sul, a ascensão de potências sob a direção de Deus, que subjugaram Israel e Judá. Aqui a gente pode falar sobre a Síria e também a Babilônia. São nações que despontaram no período em que o primeiro e o segundo livro de Reis foram as histórias narradas neste livro aconteceram. Temos ainda o papel dos profetas que falam em nome de Deus na vida nacional de Israel. Depois nós temos os livros de 1º e 2º Crônicas. É livro que não acaba mais. Aguenta aí, não cochila não, viu? Deixa o Instagram de lado, deixa o WhatsApp de lado, para de dar essa olhadinha na televisão, de estar divagando. Se concentra aqui, porque é muito conteúdo, muita coisa de Deus para abençoar a sua vida. Vou lhe fazer um pedido. Nos siga nas redes sociais, @Murilo Alencar e @Abrajaula. Tire um print dessa aula ou uma foto se você estiver assistindo na televisão, posta lá nos stories do Instagram e marca a gente. Nós vamos estar interagindo com você, repostando a sua postagem, mas não nos deixe de seguir lá no Instagram, amém? Os livros de 1º Crônicas e o livro de 2ª Crônicas, ele, como a maioria da literatura histórica hebraica, Crônicas é uma obra anônima. Grande parte da tradição atribui esta obra a Esdras, o sumo sacerdote. Lembra que eu disse a vocês que o 1º e o 2º livro dos reis tem uma ótica profética, e aqui 1º e 2ª Crônicas tem uma ótica sacerdotal, e por isso a tradição diz que foi Esdras o autor desses dois livros. E nós podemos aqui prosseguir em nossa narrativa. Seu lugar atual na Bíblia e sua divisão em 2 livros vem da Bíblia grega, que pôs o livro de forma perceptiva após Reis e antes de Esdras e Neemias, usando Samuel e Reis como sua narrativa básica. O cronista, diferente de Primeiros Reis, ele faz um acréscimo de alguns outros materiais, como genealogias, listas, salmos, discursos, para apresentar a história contínua de Israel, e ele foca especificamente em Judá. Enquanto parece que o 1º e o 2º livro dos reis foca em Israel, Reino Norte, Crônicas parece focar mais em Judá, nos eventos que acontecem em Jerusalém. E ele faz aqui uma perspectiva histórica em suas genealogias desde Adão, e em termos históricos ele persegue, ele vai até o decreto de Ciro, que encerrou oficialmente o exílio. Com relação ao conteúdo, nós temos aqui uma história pós-exílica. Como assim uma história pós-exílica? Porque o livro de Crônicas, ou os livros de Crônicas, diferente de 1º e 2º Reis, eles foram escritos em um período pós-exílico, quando o povo já estava voltando, ou havia voltado do exílio lá em Babilônia. Então, ele tem essa perspectiva, uma visão da história já um tempo depois em que ela aconteceu, em que ela ocorreu. E o fato é que ele cita o decreto emitido por Ciro, e nessa época Babilônia já havia deixado de existir. Ele dá ênfase no templo e na sua adoração. É aqui onde a gente consegue entender os cânticos dentro do templo e outras coisas mais. A abrangência histórica, ele começa em uma genealogia inicial que remonta até Adão. Temos aqui a narrativa em si, que compreende o reino de Judá de Davi, do ano 1000 até o decreto de Ciro, ano 539, 538 a.C. As ênfases teológicas, ou as ênfases que o livro dá, a continuidade do povo de Judá e outros durante o exílio e além dele, a lealdade e a aliança demonstrada por Davi e Salomão como modelo para o tempo da restauração, o papel central do templo e da adoração para a restauração,
algo importante de se perceber. A verdadeira adoração como vinda do coração e transbordando de alegria e canção. É um período onde os salmos aqui são estabelecidos como os cânticos de Israel. A bênção divina e o descanso como resultados da obediência e a retribuição divina pela desobediência. Seguindo aqui, para a gente finalizar ou caminhar para a finalização dos livros históricos, temos Esdras e Neemias. Eu vou tomar os dois aqui como uma única exposição. Assim como Samuel, como Reis, como Crônicas, os livros de Esdras e Neemias, que aparecem nas nossas Bíblias modernas como livros separados, formavam originalmente um só livro na Bíblia hebraica. Sua separação em livros distintos só ocorreu quando a era cristã já estava bem avançada, isto é, muito tempo depois. E é uma boa ideia lê-los juntos, já que de fato eles contam uma só história e não duas. E é por isso que a gente pode falar sobre conteúdo, abrangência histórica e ênfases principais usando os dois livros de uma só vez. Com relação ao conteúdo, nós temos aqui em Esdras e Neemias a reconstrução e as reformas no Judá pós-exílico ao longo da segunda metade do século V a.C. A abrangência histórica vai desde o retorno do povo a Jerusalém em 539 ou 38 a.C. até o fim do século V, mais especialmente entre 458 e 430 a.C., durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. ênfases desses livros. O êxito na conclusão do segundo templo, apesar da oposição. O êxito na reconstrução, apesar da oposição dos muros de Jerusalém. A crise dos casamentos mistos e da identidade nacional, tema também muito importante de ser estudado. A preocupação quanto à renovação da aliança e a reforma baseada na lei entre os exilados que haviam retornado a Jerusalém. São temas predominantes nesses dois livros. E o último dos livros históricos aqui, ó. Chega, a gente respira. É o livro de Esté. O título do livro se dá pela figura central da narrativa, que é Esté, o seu nome persa, que significa estrela. A autoria do livro é anônima, tendo sido atribuída, mais uma vez, de forma possível, uma suposição, essa autoria é atribuída pela tradição a Esdras ou a Mardoqueu. Com relação ao conteúdo, nós temos aqui a história da preservação providencial dos judeus por parte de Deus durante sua estada no Império Persa, por meio de Mardoqueu e de sua sobrinha Esté. Não dá para falar aqui, mas a gente sente vontade de discorrer um pouco sobre essa história, mas vamos nos conter. A abrangência histórica. A maior parte da história se passa durante um único ano, no reinado de Xerxes, em 486 a 465 a.C., uma geração antes dos eventos registrados em Esdras e Neemias. Quais são as ênfases do livro de Esté? O cuidado providencial, veja que providência aparece muito dentro dos livros históricos, o cuidado providencial dos judeus por parte de Deus no contexto de uma perseguição contra eles, a lembrança judaica da sua sobrevivência por meio da festa de Purim. Aqui nós encontramos algumas origens do porquê o povo de Israel tinha dentro do seu calendário festivo certos eventos. E a gente tem uma ideia lendo o livro de Esté. E assim por diante. Finalmente, vamos para o segundo tópico da nossa lição e parece que não acabaria mais, mas acabou. Vamos falar sobre os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, que vai desde Jó até Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, já iniciando no mesmo ritmo, na mesma velocidade, falando sobre o livro de Jó. E peça aos seus alunos que vá aí acompanhando, for ler a Bíblia, espere ele chegar no livro de Jó, aí comece. Informação, comece a falar características principais. Você, em sua sala de aula, pode até ser mais resumido que eu. Eu estou sendo aqui, eu estou tentando ser resumido, mas sei que estou tomando muito tempo. Mas você pode ser mais resumido ainda para então chegar no tópico de número 3, onde você vai fazer
uma abordagem dos princípios teológicos e práticos e uma aplicação em sala de aula na vida dos alunos, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então não desiste, continua aqui comigo. O tópico de número 3 é um tópico que vai abençoar a tua vida. O livro de Jó é um dos tesouros literários do mundo. Sua questão central é o esforço para entender os caminhos de Deus, especialmente sua justiça, quando os justos sofrem, não por mãos humanas, mas devido a atos de Deus. Como entender a questão do sofrimento? É um assunto predominante dentro do livro de Jó. Inúmeras sugestões têm sido feitas com relação a possíveis autores desse livro, e elas vão desde Jó, Salomão, Esdras, Moisés, até uma variedade de pessoas anônimas, e dentre um dos autores possíveis aqui, eu posso citar Eliú, amigo de Jó, cujo nome é mencionado dentro do próprio livro. Conteúdo do livro de Jó. O livro enfrenta de maneira brilhante a questão do sofrimento dos justos e da justiça de Deus, quando também trata de uma questão mais abrangente, onde se achará a sabedoria. É por isso que ele se encontra dentro dos livros sapienciais, não só pela sua construção literária em prosa e poesia, mas também pelo seu conteúdo. Com relação à data, alguns remontam o livro de Jó até o período dos patriarcas, e é a posição predominante. Quais são as principais ênfases? A sabedoria, no fim, é encontrada apenas em Deus. A sabedoria humana não é capaz sozinha de sondar os caminhos de Deus. Isso fica muito claro ali em Jó capítulo 38 até o 42. Não há resposta fácil para o sofrimento imerecido. Deus não tem obrigação para com os humanos caídos de lhes explicar todas as coisas. E por fim, o temor do Senhor é o caminho da verdadeira sabedoria. Logo em seguida, temos o livro tão amado dos Salmos. 150 composições inspiradas por Deus, 150 cânticos, o hinário de Israel. Cada salmo foi originalmente composto de forma independente, sendo assim, cada um apresenta integridade e sentido próprio. Conteúdo: 150 salmos ricamente diversos que, na organização em que os temos, serviram de hinário ao judaísmo pós-exílico do Segundo Templo. Lembra aí? Período de Esdras e Neemias, o período ali da reconstrução do Segundo Templo, profeta Ageu, profeta Zacarias, entre outros ali dentro daquele período. Data de composição. Alguém vai dizer que a data de composição dos salmos é muito extensa, porque é uma variedade de autores. Temos salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Moisés e de outros autores, os filhos de Corá, dentre vários outros. Então o período de composição do salmo vai do ano 1000 ao ano 400 a.C. As ênfases, olha só as ênfases, os salmos eram teológicos, diferente das músicas de hoje que cantam heresias. Os salmos cantavam ortodoxia, os salmos cantavam teologia, confiança em Javé ou em Deus e adoração a Ele pela sua bondade, lamentos pela perversidade e pelas injustiças, Deus como rei do universo e das nações. Parece que o homem hoje é o rei, hoje o homem é o centro, mas nos Salmos não. Nos Salmos Deus é o centro. O rei de Israel como representante de Deus em Israel, Israel e os israelitas individualmente como povo da aliança de Deus, Sião e o seu templo como lugar especial da presença de Deus na terra. São as principais ênfases dos livros dos Salmos. Temos ainda aqui Provérbios. Livro de Provérbios já é um livro mais robusto, um livro de alguém que está querendo deixar um legado. O livro de Provérbios contém vários ditos de sabedoria que são ditos práticos, e quando nós falamos sobre o seu conteúdo, encontramos uma série inicial de poemas louvando a sabedoria e advertindo contra a insensatez, seguido de várias coleções de provérbios de sábios que ensinavam a sabedoria a Israel, começando por Salomão. Então nós aqui não temos um único autor, mas vários autores também no livro de Provérbios. As principais ênfases:
A sabedoria começa com o temor a Deus e a confiança nele. No nível prático, consiste em tomar decisões sábias entre comportamento bom e comportamento mau. O livro de Provérbios vai lhe dar um norte, uma direção para que você tenha um comportamento que agrade a Deus. E tal sabedoria deve ser desejada acima de tudo mais para que se viva uma vida plena e justa. Livro de Eclesiastes, um livro muito enigmático, um livro que vai tratar sobre a efemeridade da vida e como as coisas de aqui e agora são vaidades, são passageiras. Salomão, ele é aceito como um escritor humano desse livro e com relação ao conteúdo, nós temos aqui as meditações de um mestre da sabedoria, que é Salomão, que luta com as realidades da vida. O que se ganha alcançando-se a fortuna ou a sabedoria, quando no fim a morte reivindica tanto o rico como o pobre, tanto o sábio como o tolo. Então, o que é que a gente ganha com isso? O livro de Salomão, ele vai tratar desses assuntos, especialmente num contexto de conhecer o temor do Senhor, porque no final ele diz assim, olha, o final de todas as coisas, ou o fim de todo homem, é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, é servi-lo. O homem pode enricar, o homem pode empobrecer, o homem pode ser sábio, o homem pode ser tolo, mas a razão última de sua vida é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. E podemos ir aqui mais adiante, livro de Cantares. É o último livro dos sapienciais, ou poéticos. O título do livro atribui ou o início do livro, ele atribui a sua autoria a Salomão. Cantares 1, versículo de número 1. Cântico dos Cânticos é um livro bíblico único, sem fazer menção a Deus e escrito numa linguagem poética maravilhosa, repleta de imagens vívidas e evocativas. Ele é uma celebração do amor sexual e da fidelidade conjugal entre um homem e uma mulher. E tem gente aqui que vai dizer que o livro de Cânticos é o amor de Cristo pela sua igreja. E fazem ali uma alegorização do livro. Mas isso pode se constituir em um problema, né? Quando a gente alegoriza demais as coisas. Eu prefiro olhar para o livro de Cantares como um livro dentro destes termos aqui, cujo conteúdo é um poema de amor de vários episódios, celebrando o amor sexual entre uma mulher e um homem. Vai falar sobre os aspectos da vida conjugal, da alegria no casamento. A sua data de composição é desconhecida e as estimativas dos estudiosos é que este livro ele abarca um certo período de tempo. Suas ênfases: o amor apropriado de uma mulher e um homem um pelo outro, a natureza insaciável do amor puro, o deleite mútuo e o anseio um pelo outro que o amor verdadeiro desperta. É um livro onde muitos ensinamentos podem ser extraídos. E agora, meus irmãos, chegamos no tópico de número 3, que é justamente o tópico onde falaremos sobre soberania, sabedoria e adoração. Meu tablet hoje está caindo aqui, parece que ele está recebendo descarga de poder. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Esse tópico 3 ele é importante porque ele é uma aplicação de tudo isso que a gente falou aqui. E falamos muita coisa. Chega, eu cansei aqui, minha garganta tá atacando aqui. Chega, tá seca a garganta aqui. Eu não trouxe nenhuma água aqui para tomar. Mas é assim mesmo, daqui a pouco a gente toma, vou estar encerrando a aula já. Mas tenho que falar sobre o tópico de número 3. Porque é uma aplicação daquilo ou da revelação que nós encontramos de quem Deus é nos livros históricos e nos livros poéticos sapienciais. E qual é a primeira característica, primeira revelação de Deus que nós encontramos na leitura desses livros? É que ele é soberano. Deus é soberano. O que seria soberania? O que é a soberania de Deus? É a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas. Ele tem autoridade sobre tudo, quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. A soberania divina
está baseada em sua onipotência, onipresença e onisciência, o tripé da soberania. Deus é absoluto e necessário. Todos precisamos dele para existir e sem ele não há vida e nem movimento. E olha alguns textos bíblicos que evidenciam essa verdade. Textos extraídos dos livros sapienciais e dos livros históricos. Meus irmãos, eu vou fazer aplicações aqui que vocês podem usar dentro da sala de aula. Primeiro texto. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24:1. Outro texto. Primeiro livro das Crônicas 29:11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, olha o tablet aqui caindo de novo, é muito poder. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Estamos falando de soberania. Ele é soberano. Ele se destaca no meio da história como aquele que está acima de todos os reis. É o que diz Jó 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele está acima de todo mundo. Há planos aqui na terra, mas os planos aqui da terra não frustram os planos lá do céu. Porque quando eles se chocam, o que prevalece é o plano de Deus e não o plano dos homens. Temos aqui ainda Daniel 4:17. Todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Está aqui, tudo na mão dele. É soberano. Ele quem faz assim, ó. Toma aqui, mexe ali. Oh, glória a Deus. Temos ainda Isaías 46:10, não vamos citar. Mas quais são as aplicações que podemos fazer dentro desse ponto aqui de soberania? Primeiro, olhe para os livros históricos, lembre-se do que falamos e pense nessas aplicações. Primeiro, a história não está sendo governada pelo acaso. Ou seja, não está indo... As coisas não estão simplesmente acontecendo, tá vendo? Não tem é a sorte, é a vida, é o acaso, não. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. É o primeiro ponto de aplicação. Ele está no controle de tudo. Na sua vida, as coisas não acontecem ao acaso. Está tudo dentro da soberania de Deus. Segundo, a história não caminha rumo a um fim trágico. Por isso podemos ter esperança em relação ao futuro. Se é Deus quem está governando a história, se é Deus quem está no controle de toda, pode surgir pandemia, terceira guerra mundial, pode surgir o que for que venha pela frente. A história não caminha para um fim trágico. É por isso que Billy Graham, ele disse certa vez, vai ficar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, os propósitos de Deus não podem ser frustrados pelos homens, pelos anjos caídos e nem pelo diabo. Ele é soberano. E é isso que diz soberania. Tentaram acabar com a linhagem de Davi, tentaram acabar, exterminar o povo de Israel, um sentimento antissemita. E isso se vê em muitos contextos nos livros históricos, mas Deus sempre, de forma soberana, preservou seu povo. Seus planos não podem ser frustrados. E por último, Deus é digno de nossa confiança. Ele nunca falhou e jamais falhará. Por quê? Porque Ele é soberano. Você está conseguindo entender o que é soberania? Você pode confiar nele. Você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode entregar seus sonhos a Ele, seus planos a Ele. Você pode entregar os seus anseios a Ele. Ele é soberano. Ele não falha. Ele não perde nenhuma batalha. Ele merece a nossa confiança. Em segundo lugar, Deus é sábio. Lendo o livro de Provérbios, a gente encontra tanto Provérbios como Eclesiastes, Salmos e assim por diante, a gente encontra ali a sabedoria de Deus registrada. E é importante que você venha até a lição, tópico de número 3, subtópico de número 2 e faça a leitura desse subtópico com os seus alunos. É importante, esse subtópico aqui está excelente. São os conceitos escritos da sabedoria divina. Mas vamos falar sobre Deus ser sábio, Deus é onisciente,
Isso é a mesma coisa que onissapiência ou onisciência. O que seria isso? É a qualidade exclusiva daquele que tudo sabe, atributo natural, absoluto e incomunicável de Deus, por intermédio do qual ele sabe tudo. Nada lhe está oculto. Para Deus, o passado e o futuro são como o presente. Olha aqui alguns textos. Primeiro deles, Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso soberano grande é o nosso soberano e tremendo. Grande é o nosso soberano, desculpem. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. É muito grande, é muito profundo. O Salmo 139, verso 1 ao verso 4, é o cântico da onisciência, né? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que palavra chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. É o cântico da onisciência. Agora, o que tem a ver Deus ser onisciente com a nossa vida? Recebe esta aplicação como uma palavra de Deus para a tua vida. Em primeiro lugar, sendo Deus onisciente, Ele jamais pode errar em suas escolhas, juízos e ações. O rumo que a tua vida está levando, se ela está na mão de Deus, é um rumo traçado pela sabedoria de Deus. Ele não erra. Deus, o Senhor errou quando deixou que isso aqui acontecesse. Deus, o Senhor errou quando me chamou. Não. Aquele que é onisciente não erra. Em segundo lugar, sendo Deus sábio e onisciente, Ele jamais pode se esquecer de seus servos e todas as suas promessas. Se tem uma coisa que eu acho muito linda dentro da onisciência de Deus, é que Ele não esquece nada. Se Ele sabe tudo, logo eu entendo que nada Ele pode esquecer. Ele não está esquecido das promessas. Ele não está esquecido de sua vida. Ele não está esquecido de nenhum detalhe com relação às tuas orações. Já pensou nisso? Ele sabe de tudo. Em terceiro lugar, sendo Deus sábio e onisciente, Ele conhece a nossa estatura, nosso coração, nossos limites, nossos medos, angústias, anseios, desejos, vontades, pensamentos e caminhos. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, muito mais do que nós mesmos. É por isso que podemos confiar nele. É por isso que podemos nos deleitar em sua onisciência, aleluia. Em quarto lugar, sendo Deus sábio e onisciente, podemos confiar em todas as suas orientações, instruções e mandamentos. Viva por princípio e você vai viver uma vida colhendo promessas. Ande pelo caminho estabelecido por Deus, aleluia, e você terá uma vida de felicidade na presença dele. E por último, falamos sobre soberania, sabedoria e tudo isso deságua em adoração. A adoração é a expressão do relacionamento devoto e reverente da criatura para com a divindade. Mas esse tipo de definição é muito limitada para conceituar o que é a verdadeira adoração a Deus. O sentido de adoração é representado por várias palavras hebraicas e gregas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, respectivamente. E aqui a gente poderia citar uma enormidade de termos como proskunel, latreu, latreia, são palavras ali cognatas, palavras que se complementam em termos de sentido, e várias outras aqui, shahá, e várias outras palavras. Qual é o sentido essencial de adoração? É reverência e serviço. Reverência e serviço, irmão Murilo, é justamente isso, o conceito de adoração. É um conceito de reverência no sentido de respeito, de temor, de reconhecimento e de serviço. E esse serviço, dentro da palavra grega para adoração, né, latreia e latreu, esse serviço aqui não é um serviço qualquer. É um serviço prestado ao gosto do Senhor. É um serviço que Ele olha e se agrada. Eu me agrado desse serviço. Tudo isso deságua em adoração. A gente o adora louvando, o reverenciando e o adora servindo com a nossa
vida. E eu tenho aqui alguns pontos de aplicação para finalizarmos. Primeiro, a adoração a Deus não é meramente uma combinação de gestos e posturas, não é uma entoação de belas músicas ou a declamação de palavras bonitas e frases de efeito. A verdadeira adoração a Deus, ela envolve um serviço, ela tem essa característica de serviço que atinge a pessoa do adorador por completo, em todo o seu ser e em todo o tempo, e não apenas nas manhãs de domingo ou nas suas noites, nos finais de semana. Não, a vida de serviço e de adoração do crente não pode se confinar ao templo, mas ela é constante, ela é todos os dias. É isso que diz o sentido da verdadeira adoração. Em segundo lugar, a adoração marcada simplesmente por externalidades é inútil diante de Deus. Mateus 15, 8 e 9. Jesus ensina que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E por fim, não menos importante, o verdadeiro adorador deve entender, olha o tablet aqui, é muito poder, deve entender que não há adoração a Deus sem reverência, aleluia, pela santidade de seu nome, sem admiração pela grandeza de seus atributos, sem alegria pelas maravilhas de suas obras, sem humildade e confissão de pecados diante de sua justiça, e sem gratidão diante de seu extraordinário amor, misericordioso, manifesto em sua indescritível graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. É isso que diz aqui da essência da verdadeira adoração. Estudando os livros históricos e sapienciais, nós contemplamos a sabedoria de Deus, nós nos admiramos face à sua soberania sobre todas as coisas. E com tudo isso, qual é a nossa postura? É se curvar, é se dobrar diante dele, aleluia, e adorá-lo, e reverenciá-lo, e respeitá-lo. E não somente isso, mas com a nossa vida, com as nossas mãos, com a nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos pés, com o nosso coração, com os nossos ouvidos, com o nosso nariz, com tudo o que somos e o que temos, servi-lo, aleluia, servi-lo na beleza da sua santidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Essa foi a lição de número 9. Na próxima semana, teremos a lição de número 10. E eu aguardo você lá. Tenha uma ótima aula, um ótimo fim de semana e não se esqueça, abra a jaula.